Olá! Muito além da ideia mais conhecida de patrimônio, que seriam aqueles bens materiais, objetos e edificações que são passados de geração para geração, cujos valores estão relacionados ao conceito de beleza, importância e monumentalidade, queremos mostrar aqui que também existem outros aspectos que fazem com que algo seja reconhecido enquanto patrimônio. Hoje entendemos que não existe essa divisão entre patrimônio material e imaterial, pois toda a materialidade tem aspectos simbólicos a ela ligados. Por exemplo, um objeto é patrimônio porque traz com ele toda uma história considerada importante, ou porque fez parte de um evento, ou pertenceu a uma pessoa, ou foi confeccionado por alguém relevante. Aqueles elementos que são considerados patrimônio imaterial, relacionados aos saberes e fazeres, às celebrações, etc., também têm o seu lado material. As celebrações, por exemplo, envolvem comida, decoração, instrumentos musicais, entre outros elementos materiais. Outro ponto importante que queremos destacar aqui no início desse vídeo é que patrimônio não está apenas relacionado aos grandes fatos históricos, às famílias e pessoas consideradas importantes, mas sim são elementos que representam grupos diversos em sua vida cotidiana, que envolvem diferentes formas de morar, viver, de comer, de se divertir, de experimentar a religiosidade, entre outras coisas. Assim, elementos importantes, como os objetos, saberes, fazeres, para trabalhadores e trabalhadoras, para comunidades negras, indígenas, LGBTQIA+, de mulheres, comunidades ribeirinhas, entre tantas outras, também devem ser considerados como patrimônios. Por muito tempo, as políticas públicas deixaram estes elementos e saberes de lado. Mas nas últimas décadas, muita gente se empenhou para deselitizar os patrimônios e valorizar mais elementos de comunidades que pouco haviam sido representadas nos patrimônios nacionais, estaduais e federais. A luta ainda é grande, pois temos visto que essas políticas são frágeis e todos os avanços podem sofrer retrocessos. Pretendemos apresentar aqui saberes e fazeres que devem ser valorizados enquanto patrimônios. Também destacar pessoas e grupos que têm lutado pela valorização de sua história e suas vivências, em especial no Rio Grande do Sul. Uma de nossas colegas, Leopoldine Bergman, em sua pesquisa de mestrado, estudou os folders turísticos do Rio Grande do Sul e percebeu que a seleção de patrimônios que é mostrada nesse material é excludente, seletiva e estereotipada. Nos folders aparece um único tipo social, o gaúcho, homem e rural, sendo o estado o lugar da Europa brasileira. Esse gaúcho é, na maioria das vezes, deslocado da pampa para a serra. Neste material não aparecem agricultores familiares, comunidades quilombolas e indígenas que habitam no estado. É enfatizada a época das charqueadas e da Revolução Farroupilha, mas é negada a grande participação negra e a relação desses temas com a escravidão. Será que o Rio Grande do Sul é assim mesmo, apenas formado por homens brancos, ricos, europeus, heterossexuais? Este vídeo vem mostrar que não. Estudantes da disciplina extensionista Patrimônio Cultural do Bacharelado em Antropologia selecionaram alguns saberes e fazeres de grupos que precisam ser valorizados para mostrar que o Rio Grande do Sul é muito mais do que aparece nesses materiais e que tem pessoas lutando para que essas outras culturas tenham visibilidade. É apenas uma pequena amostra de tantas coisas, grupos e pessoas que poderiam estar aqui representadas. Para começar, apresentamos uma fala do Imbiá Guarani Nelson. Você sabia que no Rio Grande do Sul existem hoje aproximadamente 140 aldeias indígenas das etnias Caigangue, Guarani, Charrua e Xocleng? Estes povos possuem uma riqueza de saberes e fazeres que têm sido historicamente invisibilizados. Nelson busca o reconhecimento dos saberes ancestrais indígenas relacionados à erva mate. Em algumas aldeias no estado ainda se produz a erva mate de feitios de carrilho, que são os fazeres tradicionais.
feitos no fogo de chão com a erva sapecada com o período certo. Você já comprou erva mate de alguma aldeia? Pois deveria. Fica aqui nossa sugestão. Chauta ka aregua ka amanyanderu rembigua ikwei ka ana inyanderu umbae apo jawe ka apo are rei ae petenyen daipu o jau ramon do guraiu ombodira ka nyandeu de poru angwa jawgare Karai kweri joupe uponandu angwa ka ranyei oiporo. Ka nyanyotin angwa ma ijaju o kuiwa ekwe na nyanyotin. Henyoi gwe woima no pua meme. Itegui nyamondoro ramo amongwete oikoe. Bom, daí eu explico em português aqui. Eu vou falar sobre a erva mate. A erva mate foi a serva de Deus. Antes de se tornar a erva, ela fazia de tudo o que Deus pedia e fazia o chimarrão. Mas em algum momento ela não cumpriu o seu dever. Por isso não foi levada para a morada eterna dela. Foi criada as plantas da erva mate para nós utilizarmos ao acordar. Antes de começar o diálogo com o espírito, com os líderes espirituais, tem a roda de chimarrão. Para plantar a erva mate tem que ser de semente. A muda dificilmente sobrevive. Audiovet. Boa noite a todos e todas. Estamos aqui no Tecoá Cantagalo, aqui com o Tiro Nelson, e vamos gravar esse audiovisual, né? Ele falando, passando conhecimento, né? Do Embaré até da erva mate, né? A força ancestral dela. Vou passar aqui pro Tiro Nelson. Boa noite. Vou falar sobre a erva mate, o Caio chimarrão. Vou falar sobre isso e sobre por que é importante a nossa cultura. É muito importante para nós porque é a café da manhã mais sagrada que existe para nós. Acordamos, nós tomamos, dá uma fortaleza no corpo, energia, trabalhar, para conversar. É tipo é um medicinal alegre, te ajuda de deprê. É bom. A erva mate é bom. Muito bom. Audiovet, Tiro. Então, o Tiro Nelson aqui vai dar uma explicação sobre as duas partes, né, do projeto. Que a primeira parte, ele falou sobre o Ka, que é a erva, né, a planta. E a segunda, ele falou sobre o Ka, que é o chimarrão com a cuia. Bom, a diferença da erva mate e o chimarrão é que a erva mate primeira coisa que a gente faz quando tira do galho as folhas da erva mate, a gente leva pro pé para consagrar. Deixamos lá uma noite e no outro dia seguinte pegamos aquela erva que nós levamos lá pro pé. Daí nós fazemos chimarrão disso para dar energia positiva, para fortalecer, para ter energia para trabalhar, essas coisas que não estava falando no vídeo. É isso aí. Audiovet. Eu queria falar uma coisa também aqui que dificilmente os Juruá não vão entender isso, os brancos. Porque eles só pegam o galho e já levam para a fábrica e eles fabricam lá para chimarrão, né, para vender. Por isso que é dificilmente de entender que é importante. Porque para eles é só uma
pra usar, tipo, pra tomar. Eles acham que é só pra tomar, mas nós primeiro pra tomar consagramos a erva. Consagramos a erva. E é isso que dá mais energia pra nós. É isso que é medicinal pra nós. Até. Quais outros saberes, fazeres ou objetos relacionados à cultura indígena você conhece? As religiosidades e seus elementos, por muito tempo, foram considerados patrimônios. Quantas igrejas vocês conhecem que são patrimônios por sua arquitetura? Ou festas religiosas que são consideradas celebrações e feriados nacionais? A grande maioria está relacionada ao cristianismo, mais especificamente ao catolicismo. Porém, outros grupos também possuem coisas, saberes, fazeres, formas de viver relacionadas às suas religiosidades, que devem ser valorizados. Achamos interessante ressaltar aqui, neste vídeo, falas de pessoas que têm buscado a valorização desses elementos, em especial relacionados às religiões, culturas de matrizes africanas, que são diversas no Rio Grande do Sul. A desvalorização constante, a perseguição histórica e um extremo racismo religioso, praticados por toda uma sociedade hegemônica, acaba por ser mais efetivados ainda pela não divulgação e não valorização desses grupos. Mas nós aqui desejamos valorizar. A fala dessas lideranças nos ajuda a buscar uma reeducação das relações étnico-raciais do Brasil e mais respeito à pluralidade e diversidade dos grupos de matrizes africanas. A Umbanda, geralmente, as pessoas se formam em pequenos terreiros e dali algum deles pelo astral é designado para ser um chefe de terreiro. Então, ali muitas vezes, o que o chefe de terreiro ele precisa aprender, muitas vezes tem coisas que ele aprende na prática, e essa figura que deixaram na confusão, que foi o Exu e a Pombagira. Qualquer coisa que se faça de mal quer se atribuir a essas entidades. Não mesmo, essas entidades, eles só são mensageiros dos orixás. São Jorge é São Jorge, Ogum é Ogum. Ogum é uma entidade de matriz africana, né? São Jorge é uma entidade que eu diria, eu acho que é europeia, eu nem sei porque aquela região de Istambul foi o lugar primeiro onde começou a se conhecer a figura de São Jorge e tudo mais, né? Nossa Senhora Aparecida ou da Conceição, todas elas são senhoras, porque Nossa Senhora tem mais ou menos 200 chefas na linha dela, mas a Mãe Oxum é uma entidade eminentemente africana. Então, por mais que se junte, é a mesma coisa. Oxalá não é Jesus, não. Ele é uma entidade, enfim, de grande força, de grande luz e para grandes esclarecimentos. O candomblé eu encontrei aos 20 anos. Minha mãe era de Umbanda, tinha raízes, então ela faleceu, tinha 18 anos. Então tínhamos uma senhora que era muito conhecida dela, Gigi de Balé, na mãe de santo. Então ela deixou essa referência. Então eu não fui feita na casa dela. Fui feita aos 20 anos. Vou fazer 57 anos. Eu tenho 37 anos de santo. De candomblé. E o que você acha assim mais importante nessa sua prática? Que eu acho? Sim. É os orixás, a natureza. Que espírito é natureza. E como é que você encara a questão da discriminação dos cultos de matriz africana no Brasil? O que você tem para falar sobre isso? Uma ignorância, porque o sol nasceu para todos.
devemos respeitar seja qual for, desde aquela criança ao adulto, mas sermos respeitados com os nossos direitos de pensamentos e religiões. Que a gente acredita levar avante, levantar ponto, sabe, levantar a bandeira. Eu sou fiel a isso, então eu vou morrer por isso. Entendeu? Que minha religião é linda. O que impede a minha religião em ultrapassar limite é a ignorância das próprias pessoas que diz que sabem muito. Como líder religioso, né, diretor espiritual, vou falar em parte, tá? Depois eu misturo as partes. Então, como um líder religioso, diretor de cultos e orientador espiritual, as dificuldades que a gente tem é exatamente de quê? De ter oportunidade, como eu estou tendo contigo, de conversar, de expor os interesses da religião. Né? São poucos aqui que nós estamos conversando. Agora, como presidente da federação, sim, aí como presidente da federação tem muitas outras coisas que coincidem com festa de Iemanjá, festa da Iansã Oxum, festa da procissão de São Jorge e o Guerreiro, Semana da Umbanda. Tá? Bom, perguntando sobre a parte da Iemanjá, patrimônio tombado que nunca é tombado, não sei por que todos os anos sai uma matéria, alguma coisa lá que diz que o patrimônio é tombado. Né? Isso aí já vem há diversos anos dizendo que o patrimônio é tombado. Bom, as dificuldades que nós temos, organização da festa, todos os anos fazendo ofício para poder organizar a festa e não temos um amparo do próprio município. O amparo, como diz a lei, festa de Iemanjá é uma festa patrimônio tombado. Fica a desejar tudo que é colocado ali. Os centros espíritas de Umbanda e casas de nação, elas estimam sempre a esperança da festa, de chegar, organizar, participar da festa. Hoje, isso aí foi simplesmente tirado esse direito. Por quê? Porque não temos espaço para acampar as nossas casas religiosas. Não temos uma infraestrutura que possamos nós fazer com que nossos familiares cheguem lá e possam usar. Os banheiros químicos totalmente detonados, né? Para aguentar 2 dias de festa, um banheiro. Quer dizer, como levar uma criança e uma senhora para fazer uso desse banheiro, né? Então isso aí é a parte péssima da nossa religião, da nossa festa de Iemanjá. A resposta sempre é aquela ali. Não temos verba, não temos condições de dar um amparo para a festa. Quer dizer, a nossa festa vai para onde? Para a lata do lixo. É aonde está indo. E, infelizmente, eu tenho que usar essa palavra. Está indo para a lata do lixo. Eles estão... Alguém está querendo acabar com a nossa festa de Iemanjá. Por quê? Não sei. Essa verba é aprovada todos os anos pela Câmara de Vereadores. Mas chega no dia da festa, nunca tem verba. É aprovada, tá? Pela Câmara de Vereadores, tá? Mas chega no fim do ano, que é lá no início do ano, que é sempre de um ano para o outro, né? Não tem verba. Tu pede uma Kombi, não tem. Tu pede um fogo de artifício, não tem. Tu pede uma barraca, não tem. Vão fazer a estrutura da festa 2 dias antes, 1 dia antes. Nunca temos não temos uma resposta. Sim. Até mesmo o local da festa já entrou em questionamento.
em questionamento. Já entrou em questionamento, a infraestrutura daquilo ali, tá? O pessoal, para nós acampar, temos que ter um monte de exigência, 7 metros por 7, tá? Enquanto que os outros vão lá e montam barraca, casa e tudo na orla da lagoa, que é proibido, está proibido. Está dentro do código de postura que é proibido tu construir algo na beira da praia. Mas se tu for lá, tu vai ver um monte de obra construída. Mas nós umbandistas e africanistas, se nós quisermos botar uma barraca lá, nós temos que tirar licença da SQA, nós temos que ter prazo de colocação, 3 dias antes da festa, 3 dias depois da festa, uma série de exigências que vem da SQA, a Secretaria de Qualidade Ambiental, vem uma série de exigências para que a gente possa fazer isso aí. Sendo que nós vamos ali, o máximo nós vamos ficar ali 5, 6 dias. Os outros que fazem em casa, constrói lá, aí fica para o resto do ano. Esses têm direito. Por que nós, o bandista, não temos? Por que não é dado o direito para nós de ficar 6 dias acampado, fazer a nossa festa? Aí vem aquela palavra que costumo ouvir: os umbandistas detonam a praia, os umbandistas detonam a orla da lagoa. Faz mais de 5 anos que os umbandistas não acampam no Laranjal. Quem é que está detonando a orla da lagoa? É os umbandistas? Está lá, tem filmagem para mostrar para quem quiser as filmagens que tem lá da orla da lagoa, tá? Então, quer dizer, não somos nós que detonamos a orla da lagoa. Não somos nós que temos criando problema para a SQA. A SQA é que está criando problema para nós, umbandistas e africanistas. Inclusive, né, Mateus? Eu digo assim, quem é que está lá durante o ano tirando a areia da orla da lagoa? É os umbandistas? Não vejo nenhum. Nenhum umbandista eu vejo tirando a areia da orla da lagoa. Mas vai lá ver se não tem a charrete lá tirando. Não é umbandista. Quer dizer, é 2 pesos e 2 medidas. Aí vai me dizer que não tem um preconceito? Que não existe um preconceito contra a nossa religião? Não existe um preconceito, não. Existe uma perseguição. Isso aí existe, uma perseguição. Tá? É uma perseguição. Como é que os outros podem fazer e nós não podemos fazer? Como é que os outros têm direito de usar, de desfrutar daquilo ali e nós não temos? A nossa gruta está lá desde 1970. Desde 1970. A festa de Iemanjá existe desde 1968. Quer dizer, quem é roubado lá somos nós, que já detonaram a casa da Iemanjá 4 ou 5 vezes, deixaram simplesmente no osso, na parede. A santa foi queimada, foi detonada, tá? Não foi uma vez nem 2, foi 3 ou 4 vezes, 4 vezes, tá? E é nós, os umbandistas e africanistas, que detonamos as coisas, nós que estragamos as coisas. Para aí, tem dó e piedade com nós. Além das religiosidades, culturas de matrizes africanas, também é importante destacarmos aqui a existência de muitas comunidades quilombolas no Rio Grande do Sul, que possuem formas diferentes de habitar seus territórios, importantes histórias de luta e saberes ancestrais que poucos são considerados. Éder, presidente do Quilombo Vó Elvira, em Pelotas, vem aqui nos contar um pouco sobre a luta dessas comunidades, pelo reconhecimento e sobrevivência de suas formas de viver. Meu nome é Éder Ribeiro Fonseca, eu sou do Quilombo Vó Elvira, no qual eu sou presidente, né? Eu sou mestrando na antropologia aqui no FEPEL, né? Eu sou agricólogo,
agricultor quilombola, eu trabalho agora com a questão da agroecologia quilombola. Quando a gente fala em patrimônio cultural quilombola, o próprio quilombo é um patrimônio cultural, né? Ali tem várias práticas, né, dos ancestrais, né? E quando a gente fala em quilombo, a gente está falando em ancestralidade, né? Em territorialidade. Então, eu sempre falo que o patrimônio cultural quilombola é os conhecimentos dos nossos griots, né? Dos nossos mestres, dos mais velhos, que tem a sabedoria, né? Que conhece as matas, né? Conhece as ervas medicinais. Outra coisa importante também é a cultura quilombola, né? É os artefatos dos quilombos que alguns griots ainda produzem, como o próprio pilão, que faz a canjica, ainda tem muito nas comunidades quilombolas, né? As técnicas de manejo do solo, da terra, da água, né? A questão da água, a questão da benzedura, que é um patrimônio cultural, a questão da comida, né? Tem muitos doces, né? que é africano, né? E que é um patrimônio cultural do nosso quilombo. Em Pelotas mesmo, né? A gente está em torno de 4 comunidades quilombolas auto-identificadas, e cada comunidade tem as suas especificidades, né? E cada comunidade é um patrimônio cultural, né? Então, Pelotas ainda é uma imensidão cultural, né, nos quilombos, né? Que ainda está invisibilizados, né? Eu gostaria de falar também outra coisa que eu acho importante, né? Que muito pouco sabe sobre a história dos quilombos, sobre o patrimônio cultural quilombola, né? Sobre os resquícios de senzala que tem na zona rural, né? Algumas correntes que tem na zona rural, nas figueiras, né? Que é um patrimônio que está ali, né? Cultural, né? E a gente não vê essa força do poder público pesquisar, né? Cabe a nós, como quilombola, como estudante e como liderança quilombola, é evidenciar essas práticas culturais quilombolas que tá viva, elas estão vivas, né? Essas comunidades negras e indígenas vêm passando seus saberes pela oralidade há séculos. Destacamos aqui mulheres que vêm resistindo e têm ensinado a outras mulheres seus saberes e fazeres. Eu comecei a benzer assim, numa ocasião minha mãe ainda estava caminhando firmemente aí. E me passou uma pessoa com uma criança, um nenenzinho, mas chorava desesperadamente. E aquilo me chamou a atenção. Eu disse, meu Deus do céu. E ela meio que parou assim, falando comigo. E eu, que o neném chora tanto? E ela foi e me disse assim, ai tia, eu não sei, eu já dei tudo. E também já fui no médico. E aquilo me sacudiu. Patrícia, eu senti assim, uma coisa assim. E disse para ela assim, entra aqui. Eu nunca tinha feito isso, nem nunca tinha sentido nada. Tá? Pulava, brincava, vida assim, nada. Passou aquela criatura com aquele nenenzinho bem assim, ó. E o nenenzinho chorava muito. E eu fiquei assim, Patrícia. E me deu assim uma coisa assim. Eu fui e disse pra ela assim, chega aqui nele. E quando ela veio junto comigo, a mãe tinha muito arvoredo plantado aí verde. E eu passei a mão num qualquer verde. E ela se sentou até numa pedra que nós tínhamos ali, parte de uma pedra alta assim. E eu disse pra ela assim, de arrasto, senta aí. E destapa o nenenzinho. E aí eu benzi ele. Só que a mãe ficou assim, Carmen nunca fez isso na vida. É a primeira vez, mas em todo caso, tá, não se pode cortar. Aí benzi ele, de noitezinha, ela veio aqui e me disse assim, tia, ele parou quietinho e não tá chorando. Dei um chazinho. Eu digo, tá, fizesses bem. Só que agora nós vamos ter que completar. Ele tem que vir mais 2 dias, que é para fazer os 3 dias. E vamos ver como é que ele vai ficar. E ela fez os 3 dias. Fiz os 3 dias para ela, porque a mãe sempre pedia, início tem que continuar. Não pode cortar. E fui. Fiz os 3 dias dela. Ele melhorou. Depois que termina a benzedura, não pode agradecer? Não, não se agradece. Porque não dá certo? Não, não é que não se dá certo, diz que quebra. Quebra a corrente.
E são 3 dias benzendo, então. Então é assim, ó, uma agora, o Edinho tem a peça que ele tem a religião aí dentro, a pessoa quando vem não precisa agradecer. Vai ali, acende uma vela, tá pronto. É assim que funciona. Mas é simples, não tem nada. Quando a coisa chega, tu tem que segurar. Olá, meu nome é Gabriela, eu sou graduanda em Antropologia pela Universidade Federal de Pelotas e agora eu tô na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e tô fazendo esse vídeo para falar um pouquinho sobre o fuxico. O fuxico ele é um artesanato e eu aprendi a fazer ele quando eu tinha mais ou menos 12 anos de idade com a minha avó Gelsa. E a minha avó, ela aprendeu a fazer o fuxico com a dinda dela, que era costureira, isso lá em Manoel Viana, né, uma cidade aqui do Rio Grande do Sul também, por volta de 1962. Então a minha avó ela começou a usar muito retalho, que sobravam das costuras da dinda dela, para fazer roupinhas de boneca, e com o tempo ela foi pegando linha e agulha e aprendendo a costurar. E nisso ela foi observando, e sempre observando, e aprendeu a fazer o fuxico e começou a fazer fuxico. Hoje ela faz várias coisas com fuxico, ela faz desde o fuxiquinho pequenininho para coisas mais delicadas, até fuxicos maiores, médios, grandes, para fazer colchas e almofadas. E ela também, a partir da base do fuxico, ela cria outras coisas, como ela faz tulipa, ela faz pimentinha para colocar na cozinha, alhozinho. E ela sempre fala que gosta muito de fazer fuxico, que para ela é um verdadeiro mergulho nessa prática. Ela se concentra muito para fazer e ela sempre coloca muito carinho nesse fazer quando ela tá fazendo algum fuxico, porque ou ela tá fazendo alguma coisa para ela mesmo, ou ela tá fazendo para alguém. E bom, nada como ver o que é o fuxico e ouvir isso diretamente da minha avó. Então ela carinhosamente fez um vídeo para contar um pouquinho sobre o fuxico. Olha, tô explicando, eu tinha 7 anos quando eu aprendi a fazer fuxico. E nunca mais parei de fazer. Eu morava com a minha madrinha, aprendi com a minha madrinha. Nunca mais parei de fazer. Eu faço almofada, eu faço colcha, dá para fazer bolsa, dá para fazer bandô, dá para fazer montes de coisa, dá para fazer chinelo. E agora eu estou fazendo uma almofada branca. Eu quero fazer uma almofada branca. Estou fazendo. E nunca mais parei de fazer. Eu tinha 7 anos, aprendi, foi com a minha madrinha. A minha madrinha me dava os retalhinhos e eu pegava, recortava e fazia. Eu não sabia fazer muito bem, mas depois que eu fui aprendendo a fazer. E olha, muito bom a gente aprender a fazer. Então, assim, é a coisa mais linda do mundo, tipo de uma terapia, sabe? Então eu tô aqui só para dizer que não me arrependo de aprender a fazer fuxico e quero aprender mais, muito mais. Olha que lindo ficou, ó. Que coisa mais linda. Agora a gente põe uma pedrinha aqui e fica chique. Ainda estamos longe de uma representação plural e inclusiva nos bens patrimoniais. Porém, muita gente bacana tem lutado para que elementos culturais destes grupos sejam valorizados, como é o caso de Maison Gonçalves com a dança. Olá, meu nome é Maison, tenho 23 anos, sou presidente da Federação da cidade de Arroio Grande, né, que tem como objetivo mostrar e nos pôr na rua, né, como umbandistas e também como povo de batuto. Né, estou fazendo faculdade de dança, sou pai de santo, né, dirijo uma casa de religião junto com a minha mãe. Né, minha mãe hoje é uma das mães de santos mais velhas da cidade, mais conhecida como Mãe Preta, né, o nome dela é Maria Holanda. E eu venho dessa vertente religiosa, né, desde quando eu nasci, né, que nós temos uma
uma tradição na família, né, que conta que a partir do momento que a mãe, né, quando está grávida do filho, tem ele, né, está grávida e vai fazer algum ritual religioso, o filho já se torna um religioso, né, e comigo não foi diferente, né. Eu sou caçula, né, tenho 5 irmãos, todos eles seguem a religião, né, todos eles têm esse segmento religioso, alguns hoje não fazem mais parte, alguns hoje estão sendo só cuidados pelos orixás, né, só tendo o cuidado que a minha mãe tem, né, e outros seguem esses rituais, né, da nossa nação. Né, a nossa nação é a nação Jeje, e toda essa questão religiosa, né, e tudo isso que hoje eu sou, vem muito da religião, né, e também tem um atravessamento com a dança, né. Eu comecei a dançar com 7 anos, né, e desde já sempre foram danças relacionadas ao povo negro, né, a dança afro, e também a questão da dança dos orixás. Onde é muito forte, né, no nosso batuque do Rio Grande do Sul, os gestos, né, esse corpo que se move através do orixá, né, então é de uma extrema importância, né, esse fato na minha vida, né, de eu ter conseguido ser presenteado, né, com essa grande religião, né, que é a minha religião de matriz africana, aonde eu me constituí, né, e sou o que eu sou até hoje, né, com todos os atravessamentos que vieram durante né, esse período, aonde eu me reconheci como negro, aonde eu me reconheci como bailarino, aonde eu me reconheci como professor, né, porque eu também sou professor da parte não formal, né, onde a gente trabalha com a dança afro também. Então é tudo muito gratificante, né? Hoje eu fiz uma audição, né? Hoje com 23 anos fiz uma audição na companhia de dança Daniel Amaro, né? Faço parte do espetáculo Ogum, né? Então essa minha questão, além de muitas coisas boas, ela vem de de muito racismo, de muita intolerância religiosa, né? Da questão também de que o homem também não pode dançar, né? Então eu fui criando forças, fui criando maneiras para desviar desses caminhos que me faziam pensar que eu não podia ser capaz, né? E que não podia estar nesse espaço, né? E hoje sou muito grato por isso, né? Ainda a gente tem muita batalha pela frente, né? Porque eu acho que muitas coisas ainda estão caídas no mundo, né? Então a gente ainda precisa ter esses resgates, né? Então, e eu estando aqui falando já é um momento como este. Então é muito importante, né? A dança tá em mim, tá no meu corpo e tá na minha alma, né? E ela é tudo pra mim. E seria isso, então, né? Espero que seja bem gratificante, né, esse trabalho. Espero que seja muito importante para as pessoas que vão ver e para que pessoas negras que nem eu se olhem e observem assim que não vou desistir, né? Eu vou continuar. Então deixo o meu axé, o meu muito obrigado e espero que seja de bom gosto esse trabalho. Além da dança, a representatividade desses grupos nos museus é algo que vem sendo o objetivo de muita gente. Os museus sempre foram espaços de exclusão, que normalmente contam-se histórias apenas de alguns grupos e a partir de um único ponto de vista. Em uma pesquisa que fizemos em 2021 com dezenas de museus do sul do Rio Grande do Sul, juntamente com a Associação Brasileira de Antropologia, identificamos que quase todos os museus contavam apenas histórias relacionadas à Revolução Farroupilha e à colonização europeia do estado. As comunidades negras nunca são representadas e as comunidades indígenas apenas são representadas como algo do passado. Davi Copenaua Yanomami faz uma análise sobre a representação indígena nos museus brasileiros, que queremos ressaltar aqui. Ele diz o seguinte: antigamente, toda a terra do Brasil era ocupada por povos como o nosso.
hoje está quase vazia de nossa gente, e o mesmo acontece no mundo inteiro. Quase todos os povos da floresta desapareceram. Os que ainda existem aqui e ali são apenas o resto dos muitos que os brancos mataram antigamente para roubar suas terras. Depois, com a testa ainda cheia de gordura desses mortos, esses mesmos brancos se apaixonaram pelos objetos cujos donos tinham matado como se fossem inimigos. E desde então guardam-nos fechados no vidro de seus museus, para mostrar a seus filhos o que resta daqueles que seus antigos fizeram morrer. Mas essas crianças, quando crescerem, vão acabar perguntando para os seus pais: "Oh, esses objetos são muito bonitos, mas por que vocês destruíram seus donos?" Então eles só poderão responder: "Má, se essa gente ainda estivesse viva, estaríamos pobres, estavam atrapalhando. Se não tivéssemos tomado sua floresta, não teríamos ouro." Porém, apesar de tudo isso, os brancos não se incomodam nem um pouco em exibir os despojos daqueles que mataram. Nós nunca faríamos uma coisa dessa. É por isso que muitas comunidades têm lutado por museus mais inclusivos, que apresentam patrimônios plurais, como é o caso do Museu Afro-Brasil de Pelotas. Olá, eu sou a professora Jocelyn Marisa Soares Fernandes, bacharel em Ciências Sociais, possuo licenciatura plena em Sociologia, especialização na temática Família e Política no Rio Grande do Sul, mestre em Ciências Sociais e estou coordenadora adjunta do Museu Afro-Brasil Sul, o MABSUL, que faz parte da rede de museus da Universidade Federal de Pelotas. No sul do Brasil há, até os dias atuais, a invisibilidade da população negra, sendo considerados 3 estados do sul colonizados por alemães e italianos. E o preconceito racial, embora negado pela maioria da população brasileira, mas praticado todos os dias, está enraizado na cultura de nosso país, disfarçado de democracia racial, que mantém uma suposta inferioridade de uma etnia e superioridade de outra, que foi forjada na estrutura da violência escravagista. O MABSUL foi idealizado pela professora doutora Rosemar Gomes Lemos, motivada pelo racismo que já enfrentou como mulher negra e intelectual, a pesquisar e trazer à tona o racismo que nega o direito à igualdade de oportunidades para brancos e negros na mesma proporção. Basta, para quem quiser ver, as expressões faladas, além de perceber o lugar onde se encontra a maioria da população negra na estrutura social. E não pode mais ser dito que falta vontade de mudar ou que o negro não busca estudo formal, pois temos doutores, como Rosemar e o professor Amaury Rodrigues da Silva, que eu trago como exemplo, além de muitos outros que temos com certeza nesse país. O MABSUL nasce do desejo, do sonho de mudanças na estrutura social da população negra, não só de Pelotas, mas de toda a região sul do país. E sua importância está em conferir visibilidade, não só ao negro, mas a sua história e as leis que o protegem, como a 11.645, que estipula o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas de ensino formal, e requer uma tomada de conscientização coletiva para que de fato aconteça o estímulo à reflexão, que leva à quebra de paradigmas raciais em todo o território nacional, e por isso mesmo é um museu virtual, para poder alcançar aos mais remotos lugares desse país. Confiança. A população negra foi colocada à margem da sociedade pelo processo histórico do Brasil. Quando lembrada, foi e é usada em pesquisas que muitas vezes enriquece e dá notoriedade a quem escreveu, mas jamais leva em consideração sobre a vida de quem foi escrito. E o MABSUL busca não só em Pelotas, mas em Santa Catarina e Paraná, estados que atua, adquirir a confiança dessa população na qual se insere grande parte dos seus pesquisadores, para que seja entendido que queremos dar visibilidade à história negra contada pelo negro, que sejam protagonistas de suas falas,
que demonstre que construíram e constroem este país e que estão presentes nas mais diversas áreas sociais, e este é o propósito e importância do Mabsul, ser um museu voltado especificamente à população negra. Queremos apresentar que não somos descendentes de escravos, mas descendentes de pessoas que foram escravizadas e subjugadas a produzir uma riqueza que lhes foi tomada à força. A população negra de todo o país está sendo convidada pelo Mabsul a quebrar as barreiras da invisibilidade que lhes foi imposta e, juntamente conosco, a escrever uma outra história e, assim, identificar, preservar amplamente o patrimônio cultural, material e imaterial presente nas expressões e manifestações culturais afro-brasileiras. Acesse as nossas redes e vamos fazer a diferença, estimulando todos a uma reflexão sobre suas práticas e suas ações discriminatórias. Muito obrigada pela atenção. Também trazemos aqui a fala do gestor do Museu de Caçapava do Sul, que traça estratégias para levar os debates sobre a pluralidade para as escolas, em um processo de aproximação com a educação para a transformação social. Tudo bem? Eu sou Gilson Perdomo, nascido e crescido aqui em Caçapava do Sul. Hoje tenho 39 anos. Trabalho na cidade com projetos culturais. Sou oficineiro de percussão, oficineiro de dança de rua, grupos afro, enfim, algum eixo que esteja ligado à dança e cultura, arte, eu tento levar o meu máximo aí para as pessoas. Trabalho com crianças carentes, adolescentes, trabalho em algumas entidades também aqui de Caçapava e região, algumas também, já fiz alguns trabalhos fora. Trabalho com escola de samba também, né? E hoje sou oficineiro das bandas de Caçapava do Sul, aqui das escolas. E agora tenho um outro cargo aí, que é diretor do museu aqui de Caçapava do Sul. Acho que devido aos meus trabalhos voluntários aí que eu tenho feito pela cidade, né, nas escolas e alguns festivais de dança também, onde a gente vem resgatando aí, né, esse lado cultural nas escolas, principalmente onde, para mim, que eu vejo que abrange mais pessoas, né, consegue concentrar 30, 60 crianças dentro de uma sala de aula. E eu acho que isso também veio a somar muito também, né? E na área do esporte também eu já fiz alguns trabalhos. E eu venho desse eixo, né? Que é dos festivais de dança, nos palcos da vida aí, né? E eu acredito muito na recuperação do ser humano e na transformação do ser humano através da cultura e da arte. A ideia, como eu venho já das escolas também, que eu acho que é onde a gente pega o maior público, né? E crianças e tal, e adolescentes, para despertar isso neles, é difícil eu chegar numa escola e dizer: tu conhece o museu? Para alguma criança, tu vai, mas o que é um museu? Né? Vai achar que é um doce, um brinquedo, o que é? Então a gente vai levar um museu itinerante, digamos assim, até as escolas, né? Com palestra, com fotos da nossa reserva aqui, onde a gente precisa fazer uma restauração grande dos objetos que estão aqui, e levar até eles para despertar, para também poderem levar para suas casas, pais e mães, para também fazerem essa visita, né, ao museu e preservar nossas raízes, né, de Caçapava do Sul. Eu agradeço desde já, né, esse simples vídeo aqui, né, e esse documentário, esse momento aqui, porque eu acho que a cultura, não é porque eu venho desse meio aí, mas é que eu trabalho diretamente com o povão, aquele povão que está vulnerável, que está sem expectativa de vida, né? Eu poderia hoje estar no outro lado, né? Mas eu, através dessa cultura, da arte em si, que eu acho que ajuda muito na educação do ser humano e da transformação, né? Acredito mesmo que é possível a gente fazer vários trabalhos em conjunto, mas facilitar para o povo também, ir até onde o povo está. Né, a cultura e a arte e a educação caminhando junto, acho que a gente consegue fazer um grande trabalho e chegar num determinado objetivo aí, beleza? E muito obrigado mais uma vez.
Neste vídeo, apresentamos grupos e pessoas que buscam a valorização destes elementos culturais, elementos pertencentes a grupos que passam por processos de exclusão que devem ser reconhecidos como patrimônios. Muitos desses grupos entendem patrimônio como uma ferramenta de luta por inclusão, valorização de suas histórias, saberes e existências. O reconhecimento destes bens e a aproximação com as políticas públicas de cultura e patrimônio nem sempre é fácil. Por isso, sempre patrimônio envolverá conflito e negociação, pois na maioria das vezes trata-se de contextos de opressão, exclusão e até extermínio. Também envolvem formas de viver e concepções de mundo não hegemônicas, em choque com aquelas tradicionalmente reconhecidas. O que se percebe hoje com as políticas de preservação patrimonial são avanços e retrocessos na valorização e reconhecimento de bens culturais, onde interesses políticos são colocados antes de questões relacionadas aos patrimônios e os sentidos que esses carregam social e culturalmente. Ainda precisamos de mais ações que valorizem as pessoas, suas histórias e tradições, e que seus aspectos culturais continuem existindo nas cidades, nos bairros e nas comunidades. Este documentário foi pensado na disciplina extensionista de Patrimônio Cultural, do curso de Bacharelado em Antropologia da Universidade Federal de Pelotas, ministrada pela professora doutora Louise Prado Alfonso.